Veja agora no Ecocenado, um programa de visitação para conhecer os hábitos noturnos dos animais no Zoológico de Brasília. E no Senado, o aumento das queimadas na Amazônia em debate. Houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil no exterior. Quem tem interesse, né, em falar mal do Brasil? Que interesses estão por trás? Você vai ver também, no Dia do Cerrado, Senado promove uma caminhada interpretativa pelo bioma. O objetivo desse tour, dessa trilha interpretativa aqui no Jardim Botânico, é justamente a lembrança ao Dia do Cerrado, conscientizar o corpo funcional da casa da importância desse bioma. No quadro Tela Ambiental, a relação das crianças do Xingu com a natureza, no documentário Guapa. E a autogeração de energia solar no metrô de Brasília. Essa estação aqui hoje, ela está consumindo em torno de 12.600 kWh mês e o nosso sistema de energia solar produz em torno de 24.000 kWh mês. Metrôs são sistemas de transporte extremamente eficientes, mas de alto custo operacional. As tarifas pagas pelos usuários, em geral, não cobrem esses custos. Por isso, a busca por sustentabilidade econômica é sempre um desafio. A equipe do Ecocenado foi conhecer uma alternativa ambientalmente correta para minimizar esse problema, já em funcionamento aqui no metrô de Brasília. Esse é o metrô de Brasília e nós estamos na estação da Guariroba. Viemos aqui para conhecer uma experiência piloto de geração de energia solar em sistemas metroviários. O sistema de geração instalado aqui é o primeiro da América Latina e o quarto do mundo dessa natureza, geração solar em metrôs. Nós vamos conversar com o Onis. Ele é engenheiro eletricista do metrô de Brasília. Onis, explica pra gente como é que funciona a captação solar aqui na estação da Guariroba. Então, César, aqui na estação Guariroba foi implantado cerca de 578 placas solares que ficam no telhado da estação e produz energia para o consumo dessa estação e das demais estações adjacentes a essa. Qual é o consumo de uma estação como essa aqui? Essa estação aqui hoje, ela está consumindo em torno de 12.600 kWh mês e o nosso sistema de energia solar produz em torno de 24.000 kWh mês. Tem um excedente aí nessa energia produzida, não é tudo consumido aqui na estação da Guariroba. O que é feito com o que sobra? Essa energia excedente, ela vai para estações adjacentes ou até mesmo para os trens que circulam na via 1 e na via 2 do metrô DF. Onis, agora o custo da implantação desse sistema de captação solar aqui na Guariroba, quanto custou? O custo da estação Guariroba, usina solar, foi em torno de R$ 1 milhão, né? Boa parte em cima das placas, dos inversores e da estrutura de suportação das placas que estão sobre o telhado. Agora já essa previsão de implantar uma estação na sede do metrô aí já é um custo maior, né? Sim, lá vai ser implantado acima de 2.000 placas solares e a potência instalada em torno de 4 megawatts pico. Isso vai ter um custo aproximadamente de cerca de 20 milhões de reais. E por que não replicar esse sistema aqui da estação da Guariroba? Digamos, instalar isso em outras estações aqui do metrô do Distrito Federal? Há possibilidade sim, César. Bastamos olhar a questão do telhado. Se o telhado suportar a estrutura que segura as placas, podemos instalar em outras estações, desde que sejam estações de superfície, porque as de túnel não há possibilidade de implantar placas ali na área tombada de Brasília.
Na estação 102 Sul do metrô de Brasília, conversamos com um especialista em políticas públicas, Carlos Pena. Ele falou sobre a estratégia de diminuir os custos operacionais do metrô com a autogeração de energia. O metrô, ele é caro pela sua quantidade de gente que transporta, pela sua extensão e pela sua construção e sua manutenção. Então, o que é que nós temos? Um dos gastos da manutenção e da operação é a eletricidade. E nós temos a eletricidade das estações e eletricidade para os trens funcionarem. Então, a eletricidade das estações, elas podem conseguir ser produzidas por sistemas fotovoltaicos e eólicos. Isso é possível. Isso é bem possível. A conta se fecha bem razoavelmente. Para os trens, a quantidade de energia é muito maior. Então, a gente continua ainda dependendo da geração hidrelétrica como matriz limpa mais importante para fornecer volume. Dado o alto custo, esses sistemas metropolitanos precisam encontrar opções para gerar uma renda além da tarifa paga pelo usuário, né, que é transportado. Entre essas estratégias, tem a autogeração. Ela realmente não vai ser a bala de prata que vai solucionar o problema, mas ela vai participar também, assim como aluguel de áreas ou arrendamento, ou mesmo uma participação naqueles terrenos adjacentes, terrenos lindeiros que têm o benefício por conta da chegada do metropolitano naquela região. Isso é comum no mundo, no Brasil ainda não tem sido algo adotado em profusão, mas é uma opção que tornaria ele mais sustentável em termos econômicos, mas a opção de geração própria ajuda um pouco e é uma medida completamente sustentável. O metrô, ele tomando essa atitude, ele ajuda a ver essa profusão da ideia, do conceito da geração distribuída, independente do local e do potencial, né? Ele faz isso de uma forma louvável. De autoria do senador veneziano Vital do Rego, o PL 1405 de 2019 altera a Lei 9537 de 1997, que trata da segurança do tráfego aquaviário em águas brasileiras. Pelo projeto, os comandantes de embarcações que descartem lixo plástico no mar terão a sua habilitação suspensa. A matéria está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Em agosto desse ano, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou um aumento de quase 200% nos focos de queimadas na Amazônia, em comparação com agosto do ano passado. A repercussão internacional desses números acabou provocando a demissão pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do diretor do INPE, o físico Ricardo Galvão. E aqui no Congresso fez com que a Comissão de Mudanças Climáticas, que não realizava reuniões desde o ano passado, voltasse a funcionar. Senador Zequinha. 6. Senador Zequinha. 7. A instalação da comissão começou com polêmica. Um acordo firmado desde fevereiro previa que a presidência seria entregue ao senador Alessandro Vieira, mas na hora da votação, o resultado foi outro. Hoje, senador Zequinha Marinha, Vossa Excelência descumpriu um acordo firmado em fevereiro pelo Senado da República, anunciado em plenário pelo presidente do Congresso Nacional. Eu também venho de uma família muito humilde, em que a palavra vale mais do que qualquer papel escrito. O acordo faz lei entre as partes. Eu tomei conhecimento que seria candidato ontem, não tive tempo, estava presidindo uma audiência pública, mas seja feita a vontade da maioria. No primeiro debate da CMMC após a eleição do novo presidente, o tema foi o Fundo Amazônia, que destina recursos da Noruega e da Alemanha para o combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta. Mas está sendo reavaliado pelo governo federal, que vê irregularidades em sua gestão. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria.
porque nós estamos retirando de uma região que precisa de recursos, uma região que necessita de investimentos, um valor a fundo perdido. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, paciência. Como o aumento das queimadas costuma ser associado à expansão da agricultura sobre a floresta, os prejuízos para a imagem do agronegócio brasileiro preocupam. Quem tem interesse, né, em falar mal do Brasil? Que interesses estão por trás? Que interesses estão por trás, de repente, do Fundo Amazônia, que nós não temos controle sobre as ONGs. As ONGs não prestam contas. Os senadores também avaliam o impacto que a notícia do aumento das queimadas terá no acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, recentemente assinado após 20 anos de negociações. Tudo pode vir a ser empecilho para aquele que não ficou satisfeito com o estabelecimento desse acordo. Então, vão achar pelo em ovo para poder deixar o Brasil sempre ficar nesse plano secundário. Na Comissão de Meio Ambiente, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, explicou aos senadores por que o diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro após a divulgação do aumento nos focos de incêndios florestais na Amazônia. Durante um período de crise, onde as questões do INPE, os dados foram perguntados, ele deveria ter vindo a mim para conversar comigo, que o INPE ele é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas ao invés disso ele foi diretamente com o presidente. Houve inevitavelmente um desgaste da imagem do Brasil no exterior. O desrespeito aos dados do INPE não partiu de Vossa Excelência, partiu do presidente da República. Criminaliza a ONG, nega desmatamento, nega que o comportamento humano interfere na mudança climática, quando quase 100% de toda a academia científica fala o contrário. A população indígena está sendo dizimada, isso é um crime contra a humanidade. Direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável é um direito constitucional expresso no artigo 225, que está sendo violado. A Amazônia é nossa, nós temos soberania sobre ela, mas respeitar o meio ambiente, isso é um direito humano essencial. Produzido pela Maria Farinha Filmes, o filme Uapa mostra a intensa relação entre as crianças e a natureza para os Iujá, índios que vivem nas margens do rio Xingu, no Mato Grosso. O filme pode ser visto na íntegra, gratuitamente, no site Videocamp. E é o nosso destaque de hoje no Tela Ambiental. Dentro da medicina, são vários espíritos que cuidam de cada remédio. Os pajé, que são cientistas, eles conseguem se comunicar com esses espíritos. A gente chama dono dos remédios. Você vai perceber que você está sendo habilidoso, está ficando, né? Isso que ensina, né, você lidar com outro mundo. Porque até mesmo o seu mundo, se você não saber lidar com o seu mundo, próprio mundo, você não vai entender também o mundo de outra pessoa.
A terceira edição do Prêmio Nacional da Biodiversidade está com inscrições abertas até o dia 22 de outubro. Promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, o prêmio contempla projetos da sociedade civil, de empresas públicas e privadas, além de iniciativas comunitárias, acadêmicas, de órgãos do governo e reportagens de imprensa. As inscrições devem ser feitas no site do Ministério do Meio Ambiente, no endereço www.mma.gov.br. Dia 11 de setembro foi o Dia do Cerrado e nós acompanhamos uma programação organizada pelo Núcleo de Ações Socioambientais do Senado no Jardim Botânico de Brasília, para celebrar esse dia. O objetivo desse tour, dessa trilha interpretativa aqui no Jardim Botânico, é justamente a lembrança ao Dia do Cerrado, a homenagem ao Dia do Cerrado. É uma data comemorativa, dia 11 de setembro, e nós conseguimos agendar então com um doutor em botânica, Marcelo Kuhlmann, uma visita ao Cerrado. O objetivo é justamente conscientizar o corpo funcional da casa da importância desse bioma, bem como lembrar o Dia do Cerrado e a importância de toda a flora do Cerrado, seja para a economia local, seja também para a própria biodiversidade do nosso país. Essa trilha é uma trilha de reconhecimento de espécies da flora do Cerrado. O Cerrado é nosso quintal, nossa casa, e a ideia é trazer um pouco as pessoas para essa imersão, de pararem um pouco e olharem para as plantas, verem as diferenças, a diversidade de espécies, de flores, de frutos, formatos, enfim, para apreciarem a vegetação do Cerrado. Esse aqui é o famoso pé de piqui, uma das árvores símbolos aí do Cerrado. É uma fruta que usa para tudo, Ele tem o fruto que dá a polpa, tem o óleo que é muito rico em antioxidante. Fruto carnoso é uma adaptação da planta para atrair bicho, Então por isso tem que ter cheiro forte, odor forte. E nós também somos bichos, Esse aqui é o frutinho seco, que ele também é muito rico em óleo essencial. E dá essa sementinha com essa polpinha branca, que é uma balinha. Dá pra ficar chupando ali, é uma balinha. Tem uma semente grande e você só vai ficar chupando a semente. Só a parte de dentro, só a parte de dentro. E aí cheira, esmaga e cheira. É muito contagiante a gente estar aqui no meio desse cerrado. E a gente só tem a aprender, A gente procura se informar mais ainda para que a gente possa preservar mais ainda o nosso cerrado, Cada um de nós desvalor mais o nosso cerrado, valorizar mais o jardim, mais as coisas assim. É uma vida que tem para nós, que Deus fez tudo e criou para nós cuidar deles. E hoje não, é o contrário, destruindo. Nós não podemos destruir, podemos cuidar deles, ver que temos vida, temos águas, que sem ela não somos nada. Porque a natureza nos ensina a fazer aquela forma que ela é. Isso que é o maravilhoso, que ela vai ensinando a gente como trabalhar. Alguns animais gostam de ficar acordados à noite. São espécies de hábitos noturnos. Para que as pessoas possam conhecê-los melhor, o Zoológico de Brasília criou um roteiro orientado de caminhada que começa às 7 horas da noite. E nós vamos percorrê-los juntos agora. Bem-vindo ao Zoológico de Brasília. Obrigado, Igor. Então, vamos fazer o passeio? Vamos começar o passeio. Igor, qual é a proposta do projeto Zoo Noturno? O Zoo Noturno surgiu há cerca de 12 anos e ele tem o intuito de apresentar aos visitantes os hábitos dos animais que são mais ativos durante a noite. Pessoal, nesse recinto a gente tem um macho e 2 fêmeas de jacaré do Pantanal e várias espécies de quelônios do Brasil. O Zoo Noturno traz essa nova perspectiva deles verem como é as atividades desses animais durante esse período, durante a noite. E essa visitação noturna se insere nesse contexto maior de transmissão de conhecimento e sensibilização das novas gerações. Exatamente.
para a conservação do meio ambiente. Aqui temos um exemplo, essa é a belinha. A belinha é uma fêmea de elefante africano. O elefante africano é uma espécie ameaçada. E a belinha tem uma história extraordinária. Ela veio resgatada do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, em setembro de 95. E qual foi o problema lá no Parque Nacional Kruger? Vários países do sul da África tiveram que confinar seus elefantes em parques nacionais e reservas. Porque, se eu não ergo uma cerca num parque nacional, numa reserva na África hoje, o caçador vai entrar, ou os animais vão sair e vão entrar em conflito com fazendeiros, vão entrar dentro de vilarejos. E quando acontecem esses conflitos, quem perde geralmente é o animal. Aqui no Zoológico de Brasília, a gente usa o contato protegido. O que é isso? A gente nunca entra no mesmo espaço que a belinha. Tem sempre uma barreira entre a gente e ela. Agora a gente vai conhecer os hipopótamos. Alguém sabe dizer quem é o parente vivo mais próximo dos hipopótamos? Alguém falou aqui. As baleias e os golfinhos. Bárbara, Catarina, Chumbinho, vem, vem. São duas fêmeas e um macho? São 3 fêmeas. Aqui nós temos a Bárbara, que nasceu no Zoológico de Sorocaba e veio para Brasília com 8 meses. Temos a Catarina, que nasceu no Zoológico de Belo Horizonte. E temos a Chumbinho, que nasceu no Zoológico de Goiânia. Agora eu vou fazer aqui uma demonstração do treino por reforço positivo. Boca, Catarina. Fica, fica, fica. Fica muito bem. Chumbinho. Boca. Bárbara. Bárbara. E Bárbara. Boca. Isso, muito bem. Qual a peculiaridade com relação aos hipopótamos? São mamíferos grandes, eles nascem dentro d'água, assim como as baleias e os golfinhos. E são também uma espécie ameaçada pela caça, por causa da carne e por causa das presas e os dentes, que também são usados como o marfim dos elefantes. Catarina, boca, 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 Catarina. Menina. Igor, a girafa de onde veio? A Yasa nasceu no Zoológico de Belo Horizonte, é uma girafa sul-africana, tem 15 anos de idade. A gente, trabalhando com os animais todos os dias aqui no zoológico, a gente descobre que cada um tem sua própria personalidade, sua própria complexidade como indivíduo. A gente enxerga cada animal aqui como um indivíduo único que carrega sua própria história. Por exemplo, a Yasa, ela costuma ser muito curiosa, muito afável para uma girafa. Girafas geralmente elas são naturalmente ariscas, arredias. A Yasa não tem essa particularidade, ela costuma ser bastante interativa, bastante curiosa. Nós procuramos desenvolver aqui no Zoológico de Brasília uma relação pessoal com os animais, uma relação de confiança. E isso, é claro, tudo focado em fornecer a maior qualidade de vida e o maior bem-estar para todos os animais que vivem aqui no zoológico. Ah, olha ali, quem tá ali? Hã? Igor, qual é a história do tigre de Bengala? Bem, o nome tigre de Bengala, muita gente faz piada, muita gente pensa que é por causa do formato da cauda do animal, mas na verdade Bengala vem da região de Bengala, da Índia. Esse é o famoso tigre indiano, o tigre que as pessoas veem em contos como o de Mowgli, o Livro da Selva. E todos os tigres brancos são na verdade tigres de Bengala. Por quê? Todos os tigres brancos do mundo descendem de um único animal, que foi capturado na Índia Central por um marajá em 1955. E ele, com base nesse animal, ele reproduziu esse animal com as filhas dele e foi assim, acasalando entre parentes para gerar tigres brancos. Infelizmente, eles são animais muito bonitos, mas são animais também que são mais uma aberração criada no passado, no cativeiro, para zoológicos do passado atraírem visitantes do que realmente terem um trabalho em prol da conservação.
Igor, e essa parte do passeio é uma novidade, por quê? É uma novidade, nós introduzimos esse ano a interação controlada aqui com esse jovem casal de antas do zoológico, o Ozzy e a Melancia. O público pode conhecê-los de perto. Vamos lá, então. E alimentado com um pouco de alface. São antas nativas do Planalto Central. Na verdade, ele veio do interior da Bahia, ela veio da Chapada do Diamantina. E depois dessa interação com o Ozzy e a Melancia, a gente encerra essa visita noturna ao Zoológico de Brasília. Obrigado, Igor, por nos receber. Muito obrigado, espero que tenham gostado. É um prazer para nós recebermos aqui os visitantes para falar tanto do nosso trabalho como instituição, como para inspirá-los em favor da conservação de animais nativos do Brasil e de todo o mundo.